Boa tarde, meus amores. Hoje a Prof veio com um recadinho especial pra gente. A gente já se encaminhou para o final do terceiro bimestre, rumo ao final do ano, rumo ao quarto bimestre. Agora a gente entra numa época do ano muito especial, tanto para mim quanto para vocês e também quanto para os pais de vocês. Galera, a gente está entrando no final do ano. Esse ano a gente teve várias adversidades, toda essa situação da pandemia, da gente estar vivendo esse isolamento social, da gente precisar estar se cuidando em casa. A gente está tendo nossas aulas remotas através do WhatsApp, então através dos nossos vídeos, vocês estão realizando as atividades, estão aprendendo conteúdo, estão treinando a nossa letrinha cursiva, a questão da leitura. Espero que a essa altura todo mundo esteja conseguindo se organizar em relação aos vídeos, às atividades, em relação às nossas atividades, às nossas avaliações. Então, assim, a gente já tá chegando numa época do ano que a gente já se acostumou com as nossas videoaulas, a gente tá morrendo de saudade, eu sei disso, é difícil, a Prof sabe, pra Pro também é difícil, eu tô morrendo de saudade de todo mundo, mas a gente não pode deixar da gente organizar as coisas pro último bimestre. Como eu falei para vocês, a gente já está se encaminhando para o quarto e último bimestre do ano, onde a gente vai ter o restante dos conteúdos do nosso ano letivo, onde a gente vai continuar com as nossas avaliações. A gente está num processo que a gente está tentando voltar para a escola, mas ainda não está conseguindo. Então, assim, galera, nesse momento é importante a gente não desanimar. Por que a Prof está falando isso? Porque o quarto bimestre para a Prof, além de ter todo o encerramento do que a gente foi trabalhando ao longo do ano, a gente tem uma preparação. Preparação para quê? A gente vai, nesse quarto bimestre, galera, se preparar para o segundo ano. Vocês estão se encaminhando para o segundo ano. Esse nosso primeiro ano foi um ano de desafio, a gente teve nossa aula remota, a gente teve nossa aula através dos nossos vídeos, mas nesse momento a gente precisa entender que, apesar de todos os desafios, a gente está concluindo o primeiro ano e a gente está em busca do segundo ano. Então a gente está se preparando para que ano que vem todo mundo esteja cursando o segundo ano, certo? Então, para que isso aconteça da melhor maneira possível, é importante a Prof parar um pouquinho e dar alguns recados. Quais são esses recados? Galera, é importante vocês estarem treinando a leitura, treinando a escrita. Eu sei, tem hora que vocês estão com preguiça, tem hora que o brinquedo é mais interessante, tem hora que agora tá ficando quente, vocês querem correr no sol. Mas, apesar da gente estar vivendo esse momento de pandemia e estar em casa, vocês têm sim uma rotina de estudo, uma rotina de atividades, uma rotina de compromissos com a escola. Então, vocês têm sim que parar o momento e fazer as atividades da escola, parar um momento, pegar um livrinho para ler, parar um momento, fazer a leitura, fazer a escrita, estar exercitando as atividades, estar exercitando a letra. Eu já percebi que tem alguns dos meus amores que, apesar de já saber fazer a escrita, já entender a leitura, ainda não está exercitando a letra cursiva. Então, é importante que vocês entendam. Galera, segundo ano, a gente vai intensificar a escrita com a letra cursiva. No segundo ano, a gente não escreve com a caixa alta, a gente escreve tudo em letra cursiva. Então, vocês precisam entender que apesar de demorar mais, a gente tem que desenhar um pouquinho melhor a letra, a gente tem que exercitar, é através do exercício que vocês vão conseguir a escrita da letra cursiva. Então, por que eu tô falando isso? Eu não quero mais atividade que a mamãe escreveu o cabeçalho. Quando a Prof coloca aqui no nosso grupo as atividades que vão para o caderno, eu quero que vocês copiem no caderno.
como se fosse o nosso quadro da escola. Vocês vão copiar a data, vão copiar a atividade, depois vão responder. No tempo de vocês podem aproveitar que às vezes na escola a gente tem o tempo um pouquinho mais limitado para fazer as atividades. Em casa vocês têm um tempo maior, então vocês podem fazer com mais capricho, mas é vocês que precisam fazer, tá certo? Agora a gente vem com outro recado muito importante. Ao longo desse terceiro bimestre, a prof passou vários trabalhos para vocês nas nossas videoaulas. Então, teve videozinho que eu pedi atividade, teve videozinho que eu pedi trabalho, teve vídeo que eu pedi um trabalho com sucata, com material reciclado. Por que eu tô falando isso? Porque todo bimestre a prof tem que pegar, voltar, pedir para a mamãe bater foto de todas as atividades que vocês fizeram, de todos os trabalhinhos que vocês fizeram, para a prof conseguir fechar a notinha de vocês, para a gente dar uma nota. Como eu já expliquei para vocês, no primeiro ano a gente tem a notinha, né? Então, todas as atividades que a prof pediu, que valem nota, que precisam ser fechadas, que precisam ser avaliadas em notinha, a prof vai fazer o vídeo de hoje explicando atividade por atividade, o que foi pedido e qual foi o conteúdo que a gente utilizou para fazer essa atividade. Por quê? No bimestre anterior, na última vez que a prof fez as notinhas de vocês, eu percebi uma certa dificuldade de encontrar o trabalho, ou de não lembrar que ter feito, ou de esperar muito tempo para a gente fechar as notas. Então, assim, a gente vai fazer hoje um combinado. Esses trabalhinhos já eram para estar feitos, então a gente vai relembrar os trabalhos que vocês fizeram, quando que a prof pediu, qual que foi o conteúdo que a prof pediu, e aí vocês vão ter até sexta-feira dessa semana, para me encaminhar todos esses trabalhos. A fotinho dos trabalhos a prof quer aqui no grupo, tá certo? Então, não precisa mandar direto no grupo, pode chamar a prof ali na conversa privada e pode me mandar, pede pra mamãe assistir esse vídeo com vocês, que ela também precisa entender. Vocês batam a fotinho do trabalho que vocês fizeram e mandem pra mim, tá certo? Então eu vou dar até sexta-feira, então cobra mamãe, mãe já mandou a foto pra prof, mãe já mandou a foto pra prof, pai já mandou a foto pra prof. Até sexta-feira para vocês mandarem esses trabalhos para mim, tá certo? Então a gente vai começar agora, que eu vou explicar cada trabalho de cada disciplina, tá certo? Então, na disciplina de português, galera, lá no nosso livro de português, a prof pediu 2 trabalhinhos. 2 trabalhos bem simples. Então, o primeiro trabalho que a prof pediu, ele está relacionado ao nosso conteúdo com as letras do nosso alfabeto que são estrangeiras. Quais são aquelas letras que são as estrangeiras? K, W e Y. Então, quando a gente trabalhou as letrinhas K, W e Y, eu expliquei para vocês que elas eram letras estrangeiras. Sendo letras estrangeiras, lá na página 151 do livro de vocês, tem uma atividade que era para pesquisar e recortar e colar de encartes de supermercado produtos com as letras estrangeiras, K, W e Y. E ali tinha os espaços para vocês colarem, na página 151. Então, essa atividade eu vou pedir para vocês pedirem para a mamãe, bater uma fotinho e mandar para mim, que ela é uma das atividades que a prof vai avaliar, tá certo? Também na disciplina de português, deixa eu botar meu livro aqui. Também na disciplina de português, quando a gente estava trabalhando produção textual, aqui nesse livro, ó, de produção de texto, a gente trabalhou o gênero da receita culinária, que a prof pediu para vocês pesquisarem aí com o papai, com a mamãe, uma receita da família de vocês, colocarem ela no caderno, realizarem a receita com a mamãe, bater uma fotinho, mandar para mim, para a prof poder fazer. Confesso que esse trabalho eu não recebi. Eu recebi acho que de 2 alunos somente. Então, eu vou pedir para vocês hoje realizarem esse trabalho. Quem ficar com dúvida sobre o trabalhinho que eu pedi, pode voltar lá no vídeo de receita culinária, que tá lá no YouTube, e aí vocês podem estar olhando de novo. Mas esse trabalho, ele foi pedido com o gênero receita culinária, que tá no nosso livro de produção de texto, na página 21. Se alguém ficar com dúvida de como que se escreve uma receita, pode voltar lá na página 21 para entender a estrutura do gênero da receita culinária
culinária. Então, vocês vão pesquisar uma receita aí com a família de vocês, vão colocar ela lá no caderno de português, vão escrever a receitinha no caderno de português e aí vão mandar essa receita para mim. Já é? Então tá. Na disciplina de português, a gente fechou os 2 trabalhos que a prof pediu, os 2 trabalhos que foram solicitados ao longo do bimestre. Deixa eu organizar aqui pra gente ver o próximo trabalho que a prof vai falar agora, é o nosso trabalhinho de matemática. Galera, no trabalho de matemática, a gente trabalhou 2 conteúdos muito legais que a prof resolveu fazer um trabalhinho. Então, o primeiro trabalho foram sobre os sólidos geométricos. O que a gente trabalhou? Lá na página 111 do nosso livro de matemática, quando a gente trabalhou os sólidos geométricos, que são aquelas figuras geométricas que elas têm um formato, a gente consegue segurar, mexer com a mão, enfim. A gente trabalhou todos os sólidos geométricos. O sólido da esfera, do cilindro, do cubo, do paralelepípedo e do cone, certo? Quando a gente trabalhou esse conteúdo, no final desse vídeo, a prof pediu para vocês, botei aqui no nosso grupo uma receita de massinha de modelar caseira, para vocês estarem confeccionando aí com o papai e com a mamãe a massinha de modelar e depois que confeccionassem essa massinha de modelar, vocês iriam moldar na massinha os sólidos geométricos. Então a prof queria uma esfera, um cilindro, um cubo, um paralelepípedo e um cone. E aí depois que vocês moldassem esses sólidos, vocês iriam bater uma fotinho e mandar para mim. Certo? Então, eu preciso dessa foto, desses sólidos geométricos na massinha de modelar, beleza? O nosso segundo trabalho de matemática, ele está relacionado às nossas medidas, aos pesos e às medidas. Ao longo desse ano, a gente viu que quando a gente quer medir alguma coisa através do seu peso, a gente utiliza o quilo, certo? Quando a gente quer medir alguma coisa através do tamanho, a gente mede em centímetros, em metros. A gente acaba utilizando a fita métrica, o metro. Quando a gente quer medir uma medida de capacidade de líquido, a gente mede em litros. Então, quando a gente terminou esse assunto, a gente finalizou a medida de capacidade lá na página 130, a prof deixou aqui no nosso grupo uma tabelinha que vocês teriam que pintar lá no caderno. O que era medido por litro, quilo e por metro. Então, vocês vão mandar essa tabela para a prof, vão bater uma fotinho dela e vão mandar para mim. Já é? Tá bem explicadinho, galera. Se alguém ficar com alguma dúvida em relação a algum dos trabalhos que a prof tá relembrando, que foi solicitado ao longo do bimestre, manda um recadinho aqui para mim. Eu vou deixar também por escrito para vocês conseguirem se organizar, tá certo? Em história, quando a gente trabalhou lá em história, deixa eu pegar nosso livro, quando a gente trabalhou as diferentes escolas, meus amores, lá na página 95 de história, a gente trabalhou os tipos diferentes de escola. E aí a prof pediu para vocês pesquisarem lá no caderno de vocês imagens de tipos diferentes de escola e colocar lá no caderno. Escola pública, escola particular, escola indígena, escola rural. Então, vocês pesquisaram esses tipos de escola e colocaram no caderno de história de vocês. Vocês vão bater uma foto dessa pesquisa e vão mandar para mim também. E lá na página 100, a gente estava trabalhando, deixa eu até relembrar aqui no nosso livro, a gente estava trabalhando as escolas de ontem e as escolas de hoje. Como eram as escolas de ontem e como eram as escolas hoje. As diferenças da escola através do tempo. Então, lá na página 100, a gente tem a atividade 5, que é uma pesquisa onde vocês teriam que conversar com uma pessoa idosa sobre alguns aspectos da escola de antigamente e preencher aquela tabelinha. Então, vocês teriam que pesquisar como eram os uniformes, as brincadeiras, os instrumentos usados na secretaria, o quadro, as bancas escolares. E aí vocês fizeram essa pesquisa lá na página 100 de história. Vocês vão bater uma foto dessa página e mandar para mim também. Já até aí? Então agora a gente vai entender quais foram os trabalhos que a prof solicitou em geografia.
Lá em geografia, quando a gente trabalhou, deixa eu até olhar aqui, as partes da nossa casa, os cômodos de uma moradia, na página 49, a gente trabalhou a sala, o quarto, a cozinha, o que a gente fazia em cada cômodo da nossa casa. E aí, lá na página 54, atividade 6, vocês teriam que desenhar algum objeto que existe no local em que você dorme, você se alimenta, você brinca, você assiste TV. Então, essa página 54 do nosso livro de geografia, vocês também vão bater uma fotinha e vão mandar para mim. E dando continuidade, a gente fez um estudo sobre o trabalho e as profissões, onde a gente conversou sobre as profissões que a gente tem: professor, pedreiro, quem constrói a casa, quem faz o que na casa. E aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa lá no caderno de vocês, um trabalhinho de geografia, onde vocês teriam que colocar a profissão que vocês gostariam de ser quando crescer, por que vocês gostariam dessa profissão e fazer um desenho sobre ela. Eu acho, se eu não me engano, eu pedi isso semana passada. Então vocês vão bater a foto dessa pesquisa também e vão mandar para mim. Já é, galera? Tranquilo, né? A gente fez várias coisas ao longo desse bimestre, então é importante a gente estar relembrando o porquê que a gente solicitou cada trabalhinho, ou às vezes a página do livro que eu vou pedir para vocês, que às vezes vocês não lembram de ter feito, mas já fizeram. Então é importante a gente estar prestando atenção nesse vídeo. Lá na disciplina de ciências, que a prof adora, e a gente fez várias coisas legais, a prof pediu lá na página, quando a gente trabalhou os animais nocivos, que esse conteúdo tá lá na página 72, 73, a prof pediu para vocês lá no caderno de vocês pesquisarem uma doença transmitida por algum animal nocivo. E aí eu botei aqui no grupo como é que eu queria que colocasse no caderno, qual que era o animal nocivo que transmitia, que doença que era transmitida, o que causava. Então, essa pesquisa que vocês fizeram no caderno de ciências, vocês também podem mandar para mim. Prof, eu não lembro desse trabalho. Pode voltar lá no nosso vídeo de animais nocivos e aí relembrar o trabalhinho que eu pedi. Tá certo? E depois a prof mandou para casa de vocês o nosso girassol. O nosso girassol, vocês plantaram, eu enviei todas as instruções de como ele deveria ser plantado. Eu espero que todo mundo tenha conseguido plantar. Meus amores, vocês vão bater uma fotinho dele. Então, vocês vão bater uma foto, né? A prof pediu para vocês irem registrando, então eu espero que todo mundo tenha registrado vocês plantando o girassol e eu quero saber como é que ele tá hoje. Então, vocês vão bater uma fotinho do girassol de vocês e vão mandar para mim. Já é tranquilo, né? E aí, na sequência, a gente vem com a nossa disciplina de artes. Já tem um tempinho que a gente não trabalha artes, porque o nosso conteúdo de artes ele foi bem tranquilo. A gente trabalhou sobre a música, sobre a expressão artística, que é a música. Então, a gente viu vários tipos de música, vários tipos de dança, vários tipos da gente se expressar através da música. E aí, quando a gente trabalhou os tipos de dança lá na página 39, tem uma atividade que era para pesquisar e colar imagens de vários tipos de dança e depois circular a que você mais acha interessante. Então, quando a gente trabalhar a música, que tá na página, a dança, que está na página 36 do nosso livro de artes, a atividade 4 era referente aos tipos diferentes de dança. Então, vocês vão bater uma fotinho dessa página e mandar para mim também. Na disciplina de artes, dando sequência, a gente trabalhou a música, como eu falei para vocês, os instrumentos musicais. E aí, na página 45, tem uma outra pesquisa, que era para pesquisar uma música infantil de que você goste, colar ela naquele espaço e depois ilustrar a música. Podia colar ou escrever a música, lembra? Então, e depois vocês iam desenhar, vou fazer um desenho referente à música que vocês colocaram. Eu quero a fotinho dessa página também, então página 45 do livro de artes. Ainda sobre o conteúdo de artes, a prof pediu mais um trabalhinho,
que era para vocês confeccionarem de material reciclado um instrumento musical. Então eu recebi algumas fotos, mas não foram de todo mundo. Então eu vou pedir para vocês também pegarem aí o instrumento musical que vocês prepararam na disciplina de artes. Então é um instrumento musical feito de material reciclado e vão bater uma foto e mandar para mim. Tá certo, galera? Ó, tranquilo até aí, hein? E agora a gente vem com nossa última disciplina que eu pedi trabalho, que é a disciplina de ética e cidadania. Galera, essas disciplinas de artes e ética e cidadania, como a gente não tem provinha, acaba que a prof faz mais de 2 trabalhinhos. Então, em cada disciplina, a prof pediu 3 trabalhos diferentes, tá certo? Então, na disciplina de ética e cidadania, lá na página 55, a gente estava trabalhando o conteúdo da biblioteca. E aí, quando a gente estava trabalhando o conteúdo da biblioteca, a gente estava trabalhando também o que a gente pode ou não fazer na escola. Então, lá na página 55, tem uma atividade 6 e atividade 7, sobre alguns tipos de comportamentos em relação a livros e ao ambiente escolar. Então, essa página 55, vocês vão bater uma fotinha e vão mandar para mim também. Dando continuidade, lá na página 63, a gente estava trabalhando também essa questão das brincadeiras antigas e as brincadeiras atuais. Como era o recreio antigamente, como é o recreio hoje em dia, a importância de se fazer o recreio, de se parar para estudar. Então, na página 63, tem a pesquisa da atividade 4, onde vocês teriam que perguntar a um adulto sobre algumas brincadeiras que ele gostava de fazer na época que ele estava na escola. E aí, essa pesquisa eu também vou pedir para vocês baterem fotinho e mandar para mim. Então, página 63, atividade 4, eu preciso da fotinho também. Além disso, a prof solicitou também que vocês fizessem um brinquedo antigo de material reciclado. Então, também, utilizando sucata que vocês tiverem aí na casa de vocês, eu solicitei que vocês confeccionassem um brinquedo antigo. Tá certo? Eu até não me recordo se foi no vídeo do recreio ou se foi no... acredito que foi no vídeo do recreio que a prof pediu esse brinquedo. Mas vocês vão confeccionar um brinquedo de material reciclado, um carrinho, um biboquê e vão mandar para mim. Tá certo, galera? As atividades, elas foram solicitadas ao longo do bimestre, algumas a gente foi fazendo ao longo dos vídeos e agora eu só tô recapitulando para todo mundo conseguir entender quais são as atividades que vocês precisam bater uma fotinho e mandar para mim, que elas vão ser avaliadas para prof conseguir fechar a notinha de vocês. Tá certo, meus amores? Olha a responsabilidade de vocês. Então, vamos lembrar a mamãe e o papai de bater essas fotos para vocês. Vamos lembrar a mamãe e o papai de mandarem para a prof a fotinho com as atividades, com esses trabalhinhos para a gente avaliar, tá certo? E vocês têm até sexta-feira para estar mandando isso para mim. Tá certo, meus amores? Então agora, por hoje é isso. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso vídeo de conteúdo de hoje. Então, ó, mão na massa, tá certo? Meu beijo, tchau!